Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pod Salo. Mais um assunto interessante, mais convidados interessantes para hoje termos aquela conversa tranquila, aberta e que dará resposta a muitas dúvidas que vocês ou nós, enquanto jovens, temos sobre a situação socioeconómica do país e não só. Bem, para hoje eu tenho comigo dois super convidados. Na verdade, os meus convidados são sempre super. Em contrapartida, eu falo do Ricardo Silva, a quem eu dou boas-vindas. Obrigado. O Ricardo, que é do Departamento de Formalização da Atividade Económica, do INAPEM. E também da Kátia, a Kátia da Conceição, que é diretora da Afrimani. Certo. Bem-vindos, mais uma vez. Obrigada por cá estarem. Espero que estejam prontos para navegarmos um pouco sobre este tema que na verdade é de extrema importância falarmos. Nós hoje vamos falar do informal para o formal, a mudança. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos mudança no país. Nós sabemos que Angola tem um dos maiores setores informais de África. Nós falamos de mais de 78% da população economicamente ativa a trabalhar fora do setor formal. E é importante, visto que há diferentes visões sobre esta situação, saber qual é a vossa visão relativamente à situação atual do nosso país. Certo. Posso começar? Por favor. Ok. Boa tarde. Eu sou a Kátia, como ela apresentou-me. Faço trabalho com a Afrimani e uma das coisas que nós nos deparamos é realmente a abrangência do setor informal. Nós temos os mercados informais que transacionam milhares e milhares de kwanzas por dia e, ao nosso parecer, a conjuntura é muito específica. Nós temos aqui muitas questões que no final do dia desempenham um papel muito grande para esta continuidade. Existe a questão da documentação, da legalização, da facilidade de legalização dos negócios, do tempo que é necessário para esta mesma legalização dos negócios, da própria documentação exigida para tal, que muitas das vezes as pessoas começam a pensar em caminhos mais simples de chegar até lá, que é olhar para um amigo e dizer: tu tens já um documento de uma empresa que abriste há 5 anos atrás, empresta-me, aluga-me, que é o que nós vemos com muita frequência. Temos aqui também uma questão da imigração. Temos pessoas que vêm de outros países próximos, que estão a investir em Angola e têm aquela veia de negócio, que não, por razões óbvias, porque não estão legais no país, não podem tratar a documentação e usam-se de outros para o fazer. Portanto, existem aqui, ao meu ver, algumas questões que são de raiz, que no final do dia intensificam esta necessidade. É muito mais simples eu pedir a quem já tenha um negócio para emprestar-me um documento ou chegar num sítio e pôr aqui a minha banca e pagar só aquela taxa diária e poder fazer o meu negócio. Quando se trata da legalização, além dos custos que são envolvidos para tal, o tempo, a burocracia e tudo que é solicitado para legalizar o negócio, faz com que as pessoas de alguma forma fiquem um bocadinho retraídas de formalizar. No entanto, também existe, e acredito que na nossa conversa vamos poder partilhar aquilo que são as vantagens, apesar deste esforço Com certeza. todo. Talvez valha a pena levar 1, 2, 3 meses para garantir que tem a formalização do negócio e depois operar, porque isto depois tem muitas vantagens do que ir para caminhos mais rápidos e depois, no final do dia, começar a ter as penalizações que sempre advêm destes caminhos. Então, isto é o que eu vejo. Sim, claro. Mas provavelmente haja mais razões pela qual, mas aquilo que eu consigo ver na área de trabalho que eu tenho é que é mesmo a própria documentação e a burocracia que nós temos para legalizar ou formalizar um negócio. Claro, Ricardo, ao teu ver, como é que nós podemos compreender a formalização e quais são os benefícios, tanto para o comerciante ou empreendedor, como para a própria, como para o próprio crescimento econômico do país?
Então, boa tarde, eu sou o Ricardo, estamos na base dos primeiros nomes. Represento aqui o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas e, de facto, o meu departamento que eu dirijo é de formalização da atividade econômica, pelo que agradecemos mais uma vez aqui pelo convite. Portanto, podemos entender, para o propósito da nossa conversa, a formalização como a integração de qualquer atividade econômica na cadeia formal. E por isto se entende o cumprimento das leis que regem esta atividade econômica e o acesso aos serviços de apoio a esta atividade econômica. De forma geral, pode-se entender como benefício para os empreendedores em serem formais o acesso à inclusão financeira. Há serviços de apoio ao desenvolvimento do seu negócio, mas de cariz financeiro. Sejam aplicativos ou soluções digitais que fomentem o crescimento do seu negócio, seja o crédito ou o financiamento em função da dimensão da empresa, ou mesmo o acesso a determinados mercados. Cada vez mais as fronteiras tradicionais estão a desaparecer, a economia digital está a crescer e Angola não é exceção, pelo que, através da formalização da atividade, torna-se mais fácil não apenas o acesso a estes mercados, mas a celebração de negócios em outros mercados, onde as exigências, quer em termos documentais, em termos de cumprimento de normas de qualidade e outros pressupostos, tem que ser feito em obediência àquilo que são as leis. E, de modo mais amplo, a formalização da atividade econômica ajuda para o desenvolvimento do ambiente de negócios. Portanto, em função do setor da atividade, quanto mais empresas formais tivermos a operar naquele determinado setor, o setor em si torna-se mais robusto, a atividade torna-se mais sustentável e, de modo geral, a economia nacional também cresce e torna-se mais sólida. Nem mais. Eu espero que vocês fiquem connosco para nós explorarmos um pouco daquilo que são os desafios e oportunidades, não é? E como é que a inclusão digital e financeira, de certa forma, assim como as políticas públicas, ajudam ou desempenham um papel crucial, não é? Naquilo que é Angola como um país mais inclusivo, não é? E de igualdade, obviamente. Nós podíamos começar por definir mais ou menos o que é inclusão digital e financeira. E, obviamente, qual é o seu papel ou que papel desempenha na importância da transformação do setor informal para o formal. Começa o guarda digital para ti? Como quiser. Então Como posso quiser. começar com a inclusão financeira. Uhum. Como em qualquer negócio, uma das ferramentas de apoio mais importantes é o acesso ao financiamento. E isto é uma ferramenta cujo acesso é de forma imprescindível feito para empresas que estejam formalizadas. Ou seja, o Ricardo, se quiser um empréstimo do seu banco, tem que estar devidamente organizado em termos de contabilidade, em termos de gestão da empresa, tem que estar organizado em termos de cumprimento das obrigações de proteção social, quer minha, quer dos meus colaboradores, tem que estar devidamente organizado na questão da tributação, na questão dos impostos, em função do setor da atividade específico, se há regulamentações adicionais, como por exemplo, se eu estiver no setor da restauração, eu tenho que ter as minhas condições ambientais, as minhas condições sanitárias, as minhas condições, todos os requisitos por lei que regem a minha atividade econômica têm que estar devidamente acautelados. E este é o primeiro passo de acesso ao financiamento, mas de forma geral à inclusão financeira. Obviamente há outros requisitos, não é como um plano de negócios robusto, mas para efeito da nossa conversa, no que se refere à formalização, não há acesso à inclusão financeira sem antes a empresa estar devidamente formalizada. Claro. Kátia, qual é o papel da inclusão digital e financeira no processo de transição do setor informal para o formal? Eu penso que a inclusão financeira acaba sendo uma consequência dessa própria transformação.
Porque, como bem disse o Dr. Ricardo, é necessário que as pessoas tenham o mínimo para poder fazer parte ter uma conta bancária ou uma conta numa carteira móvel para poder ter acesso aos créditos, às poupanças e todos os outros serviços financeiros. É necessário que haja um mínimo de organização, um mínimo de legalização ou de formalização do negócio. Portanto, eu penso que a inclusão financeira, também como a inclusão digital, carecem do mínimo que tem que ser feito. Então, seriam talvez as vantagens que se podem, que podemos ter quando formalizamos o nosso negócio. Há aqui um detalhe que também foi mencionado, que é a questão das fronteiras. Neste momento, as pessoas fazem negócio de forma transversal, não existe uma limitação para o fazer. E há necessidade de usar os canais digitais. É necessário nós conhecermos, é necessário nós termos este acesso, é necessário nós sabermos como é que nós vamos publicar ou mostrar os nossos negócios para os outros mercados. E para que isto aconteça, nós não podemos falar de uma loja Kátia sem que esta loja exista, sem que esta loja tenha documentação, certo. sem que esta loja tenha os pagamentos necessários. Se eu quiser vender a alguém que está num país fora, eu tenho que dar um detalhe para pagamento. Para que conta aquela pessoa vai pagar? Se a pessoa tiver que pagar para alguma conta, então aquela conta, para ser mais credível no meu negócio, às vezes quando nos mandam, por exemplo, em negócios digitais ou online, quando nos mandam uma conta que não tem a ver com o nome da loja, nós ficamos com dúvidas. Com Será dúvidas, que está pois. aí para o lugar certo? Mas se a conta tiver o nome da loja, ficamos com uma certeza. Mas para que aquilo aconteça, há necessidade daquela loja estar registrada, ter uma conta bancária. Para que esteja no nome da loja, há necessidade de ter um documento que autorize ou licencie aquela atividade no lugar X, naquelas condições que a pessoa está a apresentar. Portanto, eu diria que a inclusão digital e a inclusão financeira são componentes que vêm depois de nós termos um mínimo de formalização. Portanto, são as vantagens que um empreendedor que está a iniciar uma atividade, se ele tiver essa atividade devidamente licenciada, ele está com portas abertas para muito mais, porque a partir destes canais pode ter acesso aos créditos, e os créditos têm a intenção de impulsionar o negócio. Se nós íamos começar um negócio com 10 mil, se eu tiver acesso ao crédito, eu tenho 20 mil. E existem agora as plataformas que permitem este acesso a crédito, ou estão em processo, que são as mobile money, que fazem este crédito ser mais simples. Não precisa da documentação toda, da avalista ou de garantias, desde que as transações dentro do sistema financeiro sejam contínuas, sejam consistentes. A atribuição de créditos é simples. Portanto, é um caminho que nós só precisamos de trilhar a primeira parte, pois. que depois para frente tem muitas oportunidades para nós crescermos, para nós continuarmos com o nosso negócio, e pedimos apoio a todas estas instituições que têm interesse em ter mais comerciantes a trabalhar, em dar apoio, em disponibilizar variados serviços para este setor. Claro, e quando nós falamos sobre o mercado informal, nós estamos exatamente a falar dos vendedores ambulantes, não é? Dos agricultores, dos comerciantes. Então é importante que se tenha atenção e que eles prestem muita atenção mesmo ao que eu vou pedir que vocês falem agora e enumerem. Quais são as desvantagens de se trabalhar no mercado informal ou de fazer parte do setor informal? O que é que os vendedores ambulantes, o que é que os comerciantes perdem, não é? Relativamente aos benefícios quando trabalham no setor informal? Bom, eu ia dizer que uma das primeiras que me vem à cabeça é a falta de proteção legal. Se me acontece alguma coisa no negócio que eu estou a fazer, para onde, para quem eu vou A quem eu vou recorrer? recorrer para pedir apoio? Apoio de quê? Se naquele negócio não existe em parte alguma. Se acontece, por exemplo, alguns desafios no mercado, vamos supor que há um incêndio por alguma coisa qualquer, tu não tens um seguro. Não estás inserido em nenhum
em nenhum sistema financeiro que lhe permita ter acesso a serviços de seguro, por exemplo. Então, eu acredito que a proteção legal, primeira, seria uma das desvantagens. A outra seria mesmo esta, a exclusão financeira. Se não tem mínimo de documentação, provavelmente não tenha acesso aos serviços financeiros que trariam talvez alguma segurança ou iam de alguma forma potencializar aquilo que é o negócio. A terceira, diria, credibilidade. Ah, é muito ao nosso jeito fazer as coisas de forma muito simples, mas vamos supor que eu quero comprar blusas, roupa, por exemplo, as mulheres gostam muito de comprar roupas, e passo por alguém que está a vender numa banca. Se por acaso eu chegar a casa e notar que há um defeito naquilo, eu não vou voltar, eu não consigo encontrar aquela pessoa para trocar, para reclamar. E começa a criar uma falta de confiança nos consumidores. O próprio cliente começa, mas eu se fiz uma vez, tive uma péssima experiência, eu não vou comprar a minha segunda Sim. peça naquele sítio ou nos sítios iguais àquele. Então, as desvantagens para mim seriam mesmo em termos do próprio crescimento do negócio. Há muitas componentes às quais eu mencionei, mas o crescimento do negócio fica limitado àquele básico. Eu vendo bananas e são bananas e só vendo, não saio de vender bananas. Eu penso que as pessoas, quando iniciam o negócio, a tendência é crescer. E esta questão da formalização ou da não formalização limita-nos bastante no crescimento do nosso negócio. Eu não posso fazer um negócio e ter só cash, ter só dinheiro Uhum. ali vivo. Como é que eu vou fazer a contabilidade? Como é que eu vou saber depois se o meu negócio está a ser rentável ou Rentável. não? Como é que eu vou voltar a reinvestir no negócio ou abrir mais oportunidades? Eu acho que existem muitas razões para que as pessoas tentem formalizar os seus negócios, e que não fiquemos no informal e a crescer no informal, porque de certa forma limita-nos bastante naquilo que é a ambição de crescer e para o país no geral. Eu penso que as desvantagens são enormes. São enormes. Não se consegue quantificar quanto dinheiro está a ser Uhum. movimentado, não se consegue fazer políticas econômicas porque não se sabe Sim, exatamente quanto sim. dinheiro está ali, não se consegue olhar porque estas contribuições que deviam ser sujeitas a estes negócios são pequenos impostos, sim, para pequenos comerciantes, mas Fazem a que fazem a diferença. diferença e que no final do dia têm a intenção de melhorar este ambiente de negócios, mesmo que seja na escala pequena, mas já há sim essa intenção, e eu penso que o país perde bastante por esta falta de formalização dos negócios. Claro, e não só o país, os próprios comerciantes em si. E Ricardo, enquanto responsável pelo Departamento de Formalização da Atividade Económica do INAPEM, quais são as desvantagens também, para acrescentar aquilo que a Cátia acabou aqui de mencionar, e também quais são as vantagens de estes comerciantes, vendedores ambulantes, transitarem do mercado informal ou do setor informal para o formal? O que de bom vem daí? Quais são as vantagens, obviamente, e que seguranças eles acabam por ter ao fazerem essa transição? Bom, numa economia nacional cada vez mais competitiva, com cada vez mais pessoas a enveredarem pelo empreendedorismo, há toda uma necessidade de acionar todos os recursos disponíveis para os empreendedores para que se possam desmarcar de uma forma ou de outra. E a formalização traz alguma dessas ferramentas. Por exemplo, através da formalização, o empreendedor tem acesso à proteção social, Certo. que acautela questões precárias que são vividas às vezes pelos empreendedores ou pelos seus trabalhadores. Temos o tema da inclusão financeira, e aqui é Sim. importante frisar que a inclusão financeira vai além do acesso ao financiamento. A própria bancarização, numa ótica de escala do negócio, hoje começando pequeno, mas amanhã querendo expandir para outros países, expandir para outras províncias, a pessoa tem que estar bancarizada. Numa economia competitiva em termos digitais, a conciliação entre a imagem digital e aquilo que realmente é a empresa torna-se Uhum. cada vez mais importante. Em termos também de instrumentos jurídicos, em caso de algum litígio,
Uma empresa informal não tem como defender-se perante a lei, faça um incumprimento, seja de um fornecedor ou de um cliente ou mesmo do próprio banco. Portanto, de forma resumida, podemos ficar por estas componentes: a proteção social, a inclusão financeira e a proteção jurídica. Muito bem, e estamos sempre aqui a tocar no, no digital. Eu queria que a Kátia partilhasse connosco alguns exemplos de como é que as soluções digitais elas estão a contribuir para que essa transformação ou transição aconteça. Bom, as soluções digitais, elas têm um papel fundamental, que é o que nós falamos aqui, trazer as pessoas que não estão incluídas financeiramente para que possam estar, que possam ter acesso a tais serviços. Mas mais do que isso, eu vou falar especificamente do AfriMoney. Uma das vantagens que nós trazemos para os comerciantes é que eles podem aumentar aquilo que é a sua fonte de rendimento. Portanto, um comerciante que já trabalha, vamos supor, uma cantina que se vende ali produtos alimentares, ele consegue também ser um agente AfriMoney. Sendo agente AfriMoney, ele consegue transacionar com clientes. Então, para além das vendas que faz dos produtos que vende, ele também tem esta vantagem de poder fazer um negócio adicional ao negócio principal que ele tem. E isto o que é que faz? Permite que a fonte de rendimento daquele comerciante aumente. Parte de uma fonte principal para uma fonte secundária que no final do mês representa um rendimento maior. Permite-lhe crescer em termos do negócio que ele já faz e também permite-lhe ter mais áreas onde ele pretenda, vamos supor que ele pretende, começou com um negócio de agente e no negócio de agente viu que está a aumentar alguma coisa, ele quer abrir uma outra, então ele tem a oportunidade de abrir num outro lugar que ele também acha que ele acha que é potencial para este negócio. Então, de alguma forma, ele cresce. E o crescer é o que nós estávamos a falar antes, o expandir vai lhe obrigar, de certa forma, a estar mais envolvido naquilo que são os processos legais. Vamos supor que ele começou com alguém, com um vendedor ambulante, a andar à procura dos clientes, mas depois viu que existe um ponto onde realmente tem uma aderência maior, então ele vai criar ali um lugar fixo, vai fazer aquilo uma cantina, vai criar o que for necessário, aluga ali uma loja e faz um ponto de levantamentos e depósitos fixos. Então tem tendência de crescer. E ele, ao crescer, por estar num sistema financeiro e a transacionar, nós temos visibilidade. Conseguimos ver o que é que este comerciante está a fazer e somos nós a convidá-lo para aqueles que são os pacotes que já existem. Sabia que podia ter um seguro, um microseguro, sabia que podia ter acesso a um microcrédito, que podia ter acesso a transferências internacionais, que pode fazer isto. Então facilita aquilo que é a própria compra dos seus produtos fora, se ele puder usar, se ele tiver um fornecedor que traz de fora de Angola, se ele estiver aqui, como disse, para os seguros, se ele quiser segurar o seu negócio, ele tem acesso aos créditos, tem a visibilidade e pode sempre, como é que eu diria, garantir que no final do ano todas as declarações que são feitas, porque as transações estão ali, estão visíveis, tem relatórios, tem auditoria, então ele tem acesso ao maior controle da sua própria contabilidade. Portanto, são ferramentas que assustadoras para a parte das pessoas, principalmente no mercado, quando nós vamos com esta informação. Muitas das vezes a experiência que nós temos é que as pessoas não têm noção do quanto fazem. O fazer todos os dias e naquele final do dia levar os 1000 kwanzas, comprar o jantar, às vezes tira-lhe da noção do que ele faz por mês. Sim. Quando nós ajudamos e fazemos no final do mês, olha, este foi o valor que o senhor transacionou aqui, ele fica... É isso tudo, eu nem tinha noção, porque o dinheiro físico às vezes nos distrai. Facilmente nós gastamos e esquecemos-nos como é que nós gastamos. Se acabas de receber dinheiro e tem alguém que passa com alguma coisa, lembras-te daquela necessidade.
Mas se aquele dinheiro não está assim tão próximo da Próximo. utilização, tu Uhum. vês a necessidade e dizes, eu vou comprar mais tarde. E É muitas das verdade. vezes nem Nem compras. compras. Então permite-te chegar ao final do mês com uma noção completamente diferente daquilo que é que são as vendas que se faz e organiza bastante. Nós temos essa experiência com alguns dos nossos comerciantes que depois que eles começaram a usar os canais digitais ou a nossa carteira móvel, tiveram uma sensação de que o dinheiro aumentou. Aumentou. Costuma ser ao contrário, não é? O dinheiro, quando passa para o digital, cria uma ansiedade. Meu dinheiro está a desaparecer, eu não vejo. Mas com os comerciantes é completamente diferente. Eles têm uma melhor noção do quanto é que fazem. Há também uma componente que é quando se tem uma loja, normalmente temos vendedores ali e quando é dinheiro, muito dinheiro desaparece, entre aspas. Então, quando o dinheiro é canalizado para uma conta que só o proprietário tem acesso, tira aquele meio ponto que às vezes usa o dinheiro de forma indevida. Que também é outra componente que ajuda a ter a percepção de que no final do mês ele teve mais do que costuma ter quando recebe dinheiro em cash, não é? Então, são algumas ferramentas para além deles conseguirem reinvestir e ter uma fonte de rendimento adicional, também conseguem ter melhor visibilidade do seu negócio, que lhe permite tomar decisões mais assertivas da continuidade, do que é que vende mais, de como é que pode utilizar ou reutilizar as margens, porque os nossos comerciantes, principalmente os de pequena escala, eles fazem margens diárias. É vender hoje para ver o que é que aquilo resultou, porque muitos têm necessidade de utilizar e ter alimentar a sua família com o dinheiro que fazem no trabalho do dia. Então ele consegue ter uma visibilidade. Se eu hoje conseguir 5.000 kwanzas, eu vou poupar 1.000, que é para ver se no final do mês eu fico com 30.000 quando eu consigo reinvestir muito mais do que investiu. Então, existem isto é o que nós vemos que de forma muito miúda, que é o que a tecnologia, o digital e a inclusão financeira consegue trazer de forma imediata. Claro. Existem muitas outras coisas que podem ser a médio e longo prazo, como aplicações. Existe muita coisa. O mundo digital é um mundo extremamente aberto e tem muitas oportunidades, mas de forma muito específica, o que é que as pessoas conseguem sentir de imediato seriam estas: a facilidade de ter um negócio adicional, uma fonte de rendimento adicional, mas também uma melhor visibilidade e controle do negócio que está a fazer. Com certeza. Bom, Ricardo, o INAPEM tem implementado estratégias e programas com vista à promoção da transição do setor informal em todo o país. Poderias partilhar connosco um pouco destas iniciativas? Certamente. O INAPEM apoia de forma geral ao fomento das micro, pequenas e médias empresas através dos serviços que presta. Aqui, muito rapidamente, o INAPEM presta o serviço de apoio à formalização, à capacitação, à certificação, que é a atribuição de um certificado que dá algumas isenções fiscais para PMEs, e de consultoria e assistência técnica. Então, através destes serviços, o INAPEM intervém de forma direta ou indireta em várias iniciativas públicas e não só, que contribuam para a transição da atividade informal para a formal. Portanto, temos como exemplos no apoio ao empreendedorismo. O INAPEM participou na implementação da Academia do Empreendedor, Luanda, através deste apoio a jovens empreendedores que queiram passar de uma ideia de negócios à sua primeira empresa devidamente constituída. Para efeitos de capacitação, também prestamos este serviço para associações empresariais que solicitam o apoio do INAPEM. Temos o exemplo da Associação Nacional dos Jovens Empreendedores. Penso aqui em iniciativas mais recentes aqui para este mês de novembro. Temos no apoio à formalização da atividade econômica, ainda no âmbito do acesso a financiamento, instituições como o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrícola, que nos contacta para apoiar aquelas entidades que pretendem solicitar financiamento,
e apoiamos na constituição das cooperativas ou das microempresas que queiram, a posterior, aceder a este financiamento. Então, de forma muito, muito sucinta, é assim que o INAPEM opera, através dos seus serviços. Entra então como parceiro de implementação destas iniciativas e apoia os empreendedores onde tiverem alguma deficiência na supressão ou na mitigação destes constrangimentos, permitindo-os então fazer uma transição mais suave, mais sustentável do informal para o formal. Porque o nosso interesse não é apenas que as empresas se constituam ou que se licenciem, mas que possam permanecer formais. E é aí também onde o INAPEM atua neste acompanhamento e em caso de alguma necessidade imprevista, conforme disse aqui a doutora Kátia, em caso de algum imprevisto no mercado, alguma coisa que dificulte esta manutenção no setor formal, o INAPEM também pode apoiar através da nossa área de consultoria e assistência técnica, vermos ali que mecanismos públicos e não só estão disponíveis para apoiarmos então a sustentabilidade desta empresa. Com certeza, e nós já vamos dar continuidade a esta nossa agradável conversa. Eu vou rapidamente chamar um Vox Pop, pois nós também queremos saber a opinião dos jovens relativamente à transição do setor informal para o formal. Até já. Boa tarde, eu sou a Serafina Isaac, de 48 anos, estou aqui neste mercado do Sabadão há 10 anos. Aqui está fazendo já 10 anos. De momento, eu vendia a partir de 2021. Vende saco, vende embalagem, vende omo. De momento, o produto que está a render mais, assim o caso de hoje, o mercado que está mais rendendo normalmente hoje é o tomate. Tudo subiu. Quilo de arroz, 1.300. O saco de arroz, 30.000. Então, se eu fiquei parado, não tem como que eu possa sustentar os filhos. E se meti no negócio e comecei a comprar mandioca para me vender aqui no Sabadão. Eu vendo o tomate, que é o melhor, a coisa que eu mais vendo. É tomate e cebola. Quando eu vi que na cebola não está dando certo, o preço subiu. E a senhora que me trazia a mercadoria já não está chegando aqui no mercado. Preferi estar agora seguindo a mamada e lavra do que a É muito difícil, porque nem sempre nós temos ganhado, muita perca que nós temos passado, muita dificuldade. O difícil mesmo temos aqui na praça, vendedor, vende, negócio não anda nada bem. O negócio compra muito caro, você vende, ganha só um bocado. A coisa mais difícil é só mesmo essa que nós estamos a empanhar. Você rama de 500 kwanza, rama de 500 kwanza vai vender, começa a partir de 50 para ganhar 200. É a forma que nós estamos a viver. Não tem coisa que está nos facilitar que é para você ganhar o ganho de 5.000 kwanza, não tem. Não tem. Só estamos a lutar para que não falta aquilo de fubá em casa para sustentar os filhos. Esse momento não tem conta, bilhete caducou. Esse dinheiro não está conseguindo mais guardar. Não, de momento não tem. O dinheiro que eu guardo é pouco, guardo mesmo em minha casa. As minhas filhas têm, mas eu, a mãe, ainda não consultei isso. Mas as minhas filhas, os dois, o rapaz e a menina, têm conta bancária. Nós não guardamos dinheiro, essa bocada que você ganha 200, ganha 500, vai comprar aquilo de fuga para sustentar os filhos. Que é coisa que você vai guardar em casa? Não temos, nós não guardamos. Bom, a vossa opinião importa, então nós fomos às ruas saber o que é que vocês acham sobre o tema que está aqui hoje a ser debatido, mais do que isso, desconstruído pela doutora Kátia e o doutor Ricardo. A quem eu agradeço mais uma vez pela presença. Estamos aqui a falar sobre a transição, não é, do mercado informal para o mercado formal. E não podemos deixar de querer saber, não é? Como é que nós podemos incentivar
ou como é que podem incentivar os trabalhadores informais a aderirem ao setor formal, assim como a inclusão financeira? Mas Porque para variar. Pois, acreditamos que existem soluções de apoio. Obviamente, aqui é importante realçar que não há soluções perfeitas, nem soluções que respondam a todas as necessidades do nosso setor privado, porque está em constante evolução. Entretanto, diria que os passos a tomar de forma muito rápida, os passos críticos, com base na nossa experiência, passam primeiro pela capacitação. É importante o empreendedor saber quais são os seus direitos, quais são os benefícios que pode ter, não só no que refere-se à formalização, mas ao exercício da atividade econômica. Da atividade Que há econômica. soluções, há incentivos, há todo tipo de apoios disponíveis. E segundo é de buscar estas soluções, sejam estas entidades, sejam estes serviços, que direto ou indiretamente possam apoiar o desenvolvimento da sua atividade. Temos hoje aqui o exemplo de uma solução de pagamentos móveis e temos uma instituição pública que contribuem na sua esfera de atuação para apoiar aqueles operadores que queiram passar da economia informal para a formal. Portanto, são nestes dois marcos que nós gostaríamos de incentivar aqui os nossos empreendedores nacionais. A busca de informação e a capacitação. E a capacitação. Doutora Kátia? Tenho trabalhado também com a INAPEM neste Nesse sentido, não é? processo. Existem várias campanhas que nós fazemos aos mercados, onde levamos a informação das vantagens, como aqui mencionamos. Sentimos, infelizmente, alguma resistência para fazer parte destes processos. Não sei se deriva de alguma falta de confiança, não sei se deriva de talvez do desconhecimento. O desconhecido Talvez. assusta até certo ponto. Sair da zona de Sim, da zona de conforto. conforto. Eu já faço o meu negócio assim há 10 anos. Por Tá- que tá que a eu tenho? funcionar. Tá a funcionar, consigo manter a minha família. Por que que eu tenho que mudar e ir licenciar a minha pequena loja, a minha barraca ou a minha banca e depois abrir uma conta na Mobile Money? Por que que eu tenho que fazer isso? Então, eu penso que há uma responsabilidade nossa em continuar a disseminar a informação das vantagens e talvez torná-las mais explícitas e adequadas a cada um dos setores. Eu tenho que conseguir fazer explicar à zongueira o que é que o mobile money ou o que é que o licenciamento a certo ponto da atividade que ela faz vai ajudar. E também tenho que conseguir explicar a um amador ou a uma cantina mais melhor organizada ou maior o que é que estes mesmos pontos vão ajudar. Tenho que conseguir também explicar a uma loja maior. Portanto, existem formas de comunicação que são diferentes segmentos e eu acho que esta responsabilidade é nossa de tentar ser mais específicos para o negócio e passar a informação muito clara Muito clara, claro. das vantagens para cada um dos segmentos, mas também existe responsabilidade dos empreendedores de garantir que aquele negócio é seu. Não pode ser normal que eu faça um negócio do qual eu nem posso disponibilizar o nome ou não posso divulgar isto porque não é formal. Não pode ser normal e acredito que todos os empreendedores têm a vontade de crescer, têm a vontade de sair daquela pequena banca para um negócio de milhões, um negócio maior. Então, por que é que nós nos limitamos a estar ali? Acho que tem que haver também esta potência das pessoas em procurar informação. O INAPEM tem campanhas que conduziu, eu penso que até agosto, se não me engano, estávamos nos mercados com salas de formações para as pessoas fossem lá, mas a aderência é baixa. É baixa. Por que que é baixa? Quando nós estamos nos focos, estamos ali à espera que as pessoas venham, os convidamos, chamamos. Será que essas vantagens não estão explícitas o suficiente? Será que as pessoas preferem continuar no informal? Provavelmente deve haver aqui um apoio, eu diria,
do governo de forma abrangente para que certas instituições ou certos negócios serem forçados a estar. Mecanismos talvez de controle ou de auditoria no mercado. Porque que uma loja, mostra-nos a documentação desta loja. Acho que a fiscalização pode provavelmente talvez trazer aqui uma outra componente. Não no cenário só de penalizar quem não está, mas a fiscalização com a solução. Ok, vamos fazer uma campanha que fiscalizamos, encontramos e depois vai lá, vou falar de nós, vai lá o AfriMoney e as outras entidades que precisam de estar para licenciar estes negócios, estejam ali com eles e aproveitem fazer o licenciamento, talvez dessa forma. Não é algo que vai conseguir trazer todos, mas eu penso que se nós conseguirmos definir os que têm influência ou os segmentos que mais significativos para a nossa economia, nós provavelmente conseguimos passar os outros vêm por inerência, os outros vêm porque estes já estão. Talvez tenhamos que ajustar um bocadinho a estratégia. Esta que nós fizemos funcionou porque muita gente foi convertida para o formal, mas ainda existe bastante para ser feito. Estamos a falar de 78%. Da população economicamente ativa. É muito que nós temos que ainda passar para o formal. Então talvez tenhamos que misturar estratégias. Um lado funciona esta, que depois é acompanhada por uma outra, que mais depois a divulgação das campanhas e a informação dos locais. Talvez isso consiga trazer esta apetência para o lado do empreendedor para estar, porque as vantagens estão claras. Então, para nós até é frustrante de alguma forma dizer, se temos isto tudo aqui, por que prefere estar aqui? Pois. Então, nós não conseguimos perceber e cria, penso que na própria atividade, um bocado de frustração por não conseguir perceber porque é que as pessoas, de certa forma, continuam a preferir estar. Existe uma questão que eu mencionei antes, que é nós temos muita gente que não é angolano que está aqui de forma ilegal. E são algumas pessoas que conduzem negócios. É a fonte de sobrevivência deles. Não formalizam porque eles não estão legalizados. Não estão legais, claro. É um assunto que nós sabemos. Como é que nós lidamos com isto? Porque não podemos fechar os olhos. Não podemos ignorar que existe em grande número. Como é que nós podemos... ok, as pessoas já estão a fazer negócio. Há uma possibilidade de legalizá-los. Já estão aqui, se há, se não há. Como é que as entidades, obviamente, que são responsáveis por este tema, como é que conseguimos arranjar aqui um meio termo? Porque não legalizar é deixar continuar o que já existe, que talvez seja perigoso. Legalizar também é aceitar que as pessoas venham de forma ilícita e depois, porque já estão aqui, vão ser legalizados, que não é o acertado. Qual é o meio termo que se encontra nestas situações? Porque é relevante e é significativo o número de pessoas nessas condições. E olha, tocas em pontos importantes e fulcrais, e aí surge a questão, como é que a colaboração entre o governo, setor privado e a sociedade em si pode acelerar naquilo que é a formalização? Aquilo que é a formalização em Angola. Pois, aqui como já aludido pela doutora Kátia, infelizmente fazemos parte de instituições que já tiveram o prazer de colaborar e continuam a serem parceiras de forma geral no fomento ao empreendedorismo, mas sobretudo tocando nesta componente da formalização. Eu acredito que estas parcerias podem trazer o efeito desejado naquilo que é a união de recursos, o alinhamento de estratégias. Por exemplo, as duas instituições aqui representadas podem contribuir para a transição da economia informal. A jusante, ou mais em baixo, temos então a AfriMoney, que vem com soluções de pagamento móvel, que vem com soluções de banca digital e soluções digitais que apoiam o desenvolvimento da atividade da MPME.
O INAPEM, a montante, ajuda a formalizar este empreendedor, neste caso com os documentos mínimos necessários apenas para poder aderir ao aplicativo. E eu acredito que trazendo mais instituições, sejam elas públicas, privadas, mas também do terceiro setor, seja isto a academia, a sociedade civil, cada um vem trazer aqui a sua pedra ao edifício. Um exemplo a uma escala maior desta parceria entre os três setores é o Observatório da Economia Informal, que reúne entidades dos setores público, privado, da academia e também associações empresariais que lidam de perto com os setores de atividade com alto índice de informalidade. E é através desta junção, desta agregação de recursos, de ideias, de conhecimento, de perícias, é que são formuladas aquelas iniciativas que de facto respondem às necessidades dos operadores informais. A doutora Kátia disse muito bem, o operador sabe porque é que não quer se formalizar. E se nós perguntarmos a estes operadores, eles podem apresentar, ou certamente irão apresentar, argumentos válidos. Então, nós pegando num argumento como, por exemplo, eu não quero desenvolver a minha atividade. Estou satisfeito com esta renda, estou satisfeito com estes custos operacionais e quero ficar por aqui. Se trouxermos uma entidade com soluções digitais que mostra a este operador como poupar dinheiro, porque já não vai precisar, por exemplo, do TPA, por causa da dimensão do negócio. Chega uma entidade como o INAPEM, que vai capacitá-la com boas práticas de gestão, ou financeira ou mesmo do próprio negócio. E pode vir uma outra entidade, como um parceiro estrangeiro, um fornecedor estrangeiro, ou uma empresa que queira fazer uma parceria para se comercializar um outro produto. Aí o incentivo para a formalização deste operador já será outro. Portanto, aqui acredito que o benefício em trazer estas parcerias é na agregação dos recursos, o conhecimento, para aquelas instituições que possam trazer uma componente financeira, a componente de capacitação, metodologias, boas práticas, para entidades empresariais estrangeiras, trazer o acesso a outros mercados. É assim que nós podemos, então, fortalecer os nossos empresários nacionais e, para aqueles que ainda estão no informal, incentivá-los à formalização, sendo que as ferramentas de formalização já existem. Claro, e desta forma, não é? Que estratégias assim podem ser adotadas de formas a incluir as mulheres e os jovens vulneráveis nesta transição? Eu penso que do nosso lado nós temos projetos específicos para as mulheres empreendedoras. Facilitamos bastante e preferimos de alguma forma as mulheres para os nossos modelos de agenciamento. Nós procuramos mulheres, fazemos formações para as mulheres. Tivemos recentemente mais de 500 mulheres que foram formadas, onde nós facilitamos o primeiro investimento. Nós ajudamos a investir no negócio, que faziam parte das associações das zongueiras, associações dos vendedores de mercado, que tinham como objetivo empoderar as mulheres, potencializá-las e dar-lhes instrução do que é o digital, porque as mulheres são grandes influenciadoras na economia, nas famílias. Se a mãe diz que existe um mecanismo para mandar dinheiro, o filho ouve. O marido também pode fazer uma resistência, mas acaba ouvindo também. Então, tentamos olhar para as mulheres pelo papel que elas desempenham na sociedade e capacitá-las com mais fontes de rendimento, com mostrar-lhes como é que funciona o mundo digital, como é que funcionam as carteiras móveis, quais são as vantagens, e ajudá-las a iniciar o negócio com a Free Money. Elas já faziam, como disseram, são zongueiras, outras tinham bancas nos mercados, para que elas conseguissem ir à frente. Os jovens também, que são a maioria que estão economicamente ativos,
são as pessoas que aceitam, nós chamamos de early adopters, que são as pessoas que aceitam o digital mais simples. Quando vamos com uma novidade, o jovem é o primeiro a experimentar, a descobrir que isto não funciona aqui, que falha ali. Jovens curiosos. Exatamente, tem esta componente de curiosidade que facilita muito na penetração digital. Então, são realmente os setores que nós olhamos com bastante atenção e que são prioritários para nós naquilo que é a divulgação dos nossos serviços. Estas pessoas têm uma influência muito grande na sociedade e nós achamos que chegar a elas e passar-lhes a informação como deve ser passada vai criar aqui... Vai facilitar Exatamente, vai facilitar o processo. o processo da digitalização e dessa própria transformação. Perfeito. Ricardo? Seguindo aqui na intervenção da doutora Kátia, o foco, a missão do INAPEM também é de trabalhar na promoção destes segmentos importantes da comunidade empresarial, que são as mulheres e os jovens. Felizmente temos tido cada vez mais entidades de várias origens e de vários segmentos que procuram os serviços do INAPEM no apoio aos seus associados. Mas, obviamente, aqui a nossa missão é de sermos proativos, não esperar que os promotores nos batam à porta, mas de nós irmos para, como dizia o nosso chefe, sairmos dos nossos escritórios e irmos para a rua e divulgarmos aquilo que são as iniciativas e serviços de apoio. E nesta senda trabalhamos de muito perto com o leque de associações empresariais lideradas ou maioritariamente compostas por mulheres. Temos a Federação das Mulheres Empreendedoras, temos várias associações também com maior representatividade de jovens, como já aqui dito, a Associação Nacional de Jovens Empreendedores, o Fórum Angolano de Jovens Empreendedores. Recentemente, no âmbito daquilo que é o apoio à incubação e aceleração de startups, levamos uma delegação de startups para o Web Summit, que foi um evento virado para a inovação e tecnologia em Portugal. Portanto, estas são apenas algumas das iniciativas em curso a nível do INAPEM na promoção daquilo que é o empreendedorismo juvenil e feminino. Já foi dito muito bem aqui pela doutora Kátia, uma das características destes segmentos é que eles são disruptivos. Eles são disruptivos no sentido em que eles não se contentam em procurar soluções aos seus problemas. Se a solução não existe, eles criam esta solução. Então, é nosso desafio enquanto instituição seguir este padrão, sermos disruptivos naquilo que é o nosso apoio, sermos disruptivos naquilo que é a nossa comunicação, de modo a podermos acompanhar esta evolução e apoiar com tudo o que é possível para que ela seja o mais suave e, sobretudo, sustentável possível. Claro. E também, para acrescentar, é importante recebermos conselhos de quem sabe. Que conselhos é que vocês deixariam para as pessoas que têm interesse, não é, de melhorar as suas atividades e negócios, não é? Principalmente mulheres e jovens. Bom, há um ponto que o Dr. Ricardo mencionou, que para mim foi novidade e que recebi de bom grado, que é a questão da certificação. Eu acho que é muito bom conseguir perceber que existem mecanismos que dão isenção em alguns impostos que eu posso ter se eu tiver conhecimento. Então, eu acho que eu diria, talvez, tentem saber. Conhecimento vai adicionar valor e vai ajudar-nos a tomar as decisões certas. Existe aqui o INAPEM, tem os contactos, os endereços que já conhecemos, estão nos mercados, que podem trazer muita informação que o jovem empreendedor pode ter acesso e depois dali vai perceber qual é o caminho a seguir, porque nós muitas das vezes tomamos decisões às cegas, não sabemos o universo de oportunidades que temos e vamos escolhendo só daquilo do desconhecido e fazemos espaços sem ter um entendimento do quão é possível fazer melhor e quais são as vantagens que isso traz para o próprio negócio, para o próprio empreendedor. E também explorar um bocadinho do mundo digital.
são entidades novas. Existe agora, de forma talvez, se ouve bastante, mobile money, as carteiras digitais. Entender a fundo o que é que aquilo traz. Porque não se pode imaginar que as empresas estão a investir tanto dinheiro para alguma coisa que não vai trazer nada. Que Então, não dá que retorno. não dá retorno, tem retorno naquilo. Talvez a falta de conhecimento é que põe a maior parte das pessoas retraídas. Então, eu acredito que é buscar conhecimento, entender o que é a abrangência de cada uma das entidades aqui representadas ou outras existentes no país, vai possibilitar a tomada de decisões mais assertivas, vai possibilitar ao empreendedor estar dentro daquilo que lhe traz mais vantagens, principalmente no processo, no início da atividade, onde o que interessa é reduzir os custos e fazer mais receita. Portanto, estas duas componentes é possível que o empreendedor consiga com conhecimento daquilo que são as possibilidades da ENAPEM e também se tiver acesso àquilo que é o leque de serviços que o Afrimoney pode trazer. Ricardo. Aqui só para reforçar, que já foi tudo dito, e a insistir mesmo no tema do conhecimento. Na busca de conhecimento em duas partes. Tanto das instituições que possam apoiar no desenvolvimento da atividade, mas também na capacitação. Os nossos empreendedores conhecem os seus negócios, conhecem as suas atividades. Uma peixeira não precisa que lhe expliquem como é que funciona o negócio do peixe. Alguém que trabalha no setor agrícola não precisa que lhe expliquem como é que se controla ou se monitora uma safra de um produto qualquer. A capacitação vem mais na vertente empresarial. Uma coisa é saber fazer a atividade, seja qual for. Posso ser um excelente personal trainer, um excelente cameraman, um excelente pasteleiro, mas quando passamos de uma atividade para um negócio, há conhecimento adicional que tem que se adquirir. Ali já falamos de gestão empresarial, falamos de gestão contabilística, falamos de planos de negócio. E este conhecimento está disponível. Portanto, aqui o apelo seria mesmo a busca de conhecimento, tanto das entidades que podem apoiar no desenvolvimento da atividade, entidades públicas, privadas e não só, e também a capacitação, que o conhecimento não ocupa espaço e, pelo contrário, ajuda mesmo naquilo que é o fortalecimento das capacidades daqui dos nossos empreendedores em começarem, desenvolverem e escalarem os seus negócios. Claro, agradecer mais uma vez a vossa presença. Obrigado. Muito obrigada, foi uma conversa super agradável, simples e de fácil percepção. Eu espero que os jovens lá em casa tenham percebido e acatem os conselhos que aqui foram deixados. Ricardo e Kátia, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Muito obrigada. Bom, nós hoje podemos saber um pouco mais e discutir sobre como a transição do setor informal para o formal pode ajudar e agregar para a economia do país e como a implementação de políticas públicas, não é? Podem também ajudar para que tenhamos um sistema econômico inclusivo, saudável, não é? E igualitário. Portanto, caso você esteja nesta situação, caso você conheça alguém que faça parte deste setor, compartilhe este episódio e ajude a espalhar informação. O nosso Podsalo de hoje fica por aqui. Você encontra-nos em todas as plataformas digitais, nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos também no nosso website oficial do PNUD. Bom, uma ótima continuação e temos encontro marcado para o próximo episódio do Podsalo.